Pois é, olha só, veja que coisa interessante. O tema hoje da nossa conversa é lavagem de dinheiro. Esse é o nosso tema de hoje, que vai ter grandes conexões com o que está acontecendo na Venezuela. Você deve lembrar, a nossa audiência deve ter ouvido falar, que durante a semana houve uma operação inédita, podemos dizer, completamente inesperada, inclusive dentro da Venezuela, em que o FBI, veja que a embaixada americana em Caracas já foi aberta e o FBI faz uma operação junto com a polícia política venezuelana, que até poucos dias, não digo nem semanas, até poucos dias ainda estava sob o controle das forças cubanas. E esse aprisionamento foi feito de um empresário, o Alex Saab. Este empresário colombiano que ficou bilionário na Venezuela, você sabe qual foi o início da construção desse império financeiro e por que ele é tão importante? Porque começou com um programa chamado CLAP, ou CLAP, e até é interessante porque ele remete à questão do inglês, por exemplo, de aplaudir, mas o CLAP quer dizer Comitê Local de Abastecimento e Produção. Bonito nome, Comitê Local de Abastecimento e Produção. Pois é, esse tal de CLAP, eles faziam cestas para entregar para a população. Eram caixas com a logomarca do governo, inclusive com as cores até muito parecidas com as cores que o governo Lula ultimamente tem camuflado, mas que no passado usava bastante, né? Mas volta agora na época de campanha. E esse CLAP, na verdade, foi uma estrutura que começou a chamar a atenção porque a qualidade dos produtos que vinham dentro dessas caixas de alimento entreguem para a população, e essa população ficava refém da questão política, eleitoral, como a gente já conhece, é que a qualidade foi caindo muito e o pessoal começou a fazer uma investigação. E viram que a companhia que fornecia era uma companhia mexicana. Uau, do México vinha as caixas para alimentação lá na Venezuela. Ok. Quando foram investigar, a empresa que estava por trás era uma empresa de Hong Kong. Hong Kong, da China, investindo no México para entregar comida na Venezuela. E aí foram seguindo o dinheiro e descobriram um grande esquema de lavagem de dinheiro, que acabou sendo a lavagem de dinheiro da própria cúpula do governo venezuelano. Esse Alex Saab, para que você tenha uma ideia, ele foi preso agora e está no processo de extradição. Ele já tinha sido preso anteriormente, inclusive já estava na fase de condenação, porque existe toda uma história de lavagem de dinheiro, não somente para a estrutura de governo, mas para o Maduro pessoalmente. Então você imagina que o Maduro preso, o Hugo Carvajal preso, inclusive estão juntos ali. E agora o operador financeiro também sendo levado aos Estados Unidos. E como é que ele voltou para a Venezuela? Porque durante o governo Biden, olha que interessante, o próprio Maduro negociou com o governo Biden a soltura de vários presos, inclusive 10 americanos. Ele disse, nós devolveremos esses presos americanos e nós só queremos uma coisa. E ele pediu o retorno do Alex Saab para a Venezuela, porque ele era o homem que tinha todo o conhecimento, e ele chegou a falar isso em juízo nos Estados Unidos, do sistema de lavagem de dinheiro. O que isso tem a ver com o nosso Vale Gás, ou com essa nova estrutura? Essa nova estrutura, ela está lembrando o que foi feito com o Banco Master, que nasceu na Bahia. Eu não sei quantos de vocês se deram ao trabalho, mas eu vou deixar para a nossa audiência, o pessoal depois vai pesquisando e vai descobrir que existem alguns nomes interessantes, como eu descobri aqui, o Joel Feldman estava no início ali do Cred Sexta. Esse Cred Sexta, que fazia parte da Cesta do Povo, o EBAL, esse sistema estava no início ali, ainda na época do Jacques Wagner, quando surgiu essa estrutura do Augusto Lima, que vai chegar lá no Banco Master, que foi a grande sacada que eles tiveram de colocar o funcionalismo público todo debaixo dos empréstimos consignados. Mas ali, a estrutura que nasceu exatamente com a utilização de um serviço ao povo carente de alimentação muito similar ao sistema venezuelano, onde você
identifica a carência da sociedade, providencia um serviço que lhe cause algum tipo de aderência, inclusive eleitoral, mas você não trata isso só como uma questão política, é pior. Você quer transformar aquilo numa possibilidade de lavagem de dinheiro. Eu costumo dizer, Pittoli, que o Brasil, ele olha muito para os Estados Unidos, eu falei aqui várias vezes, com aquela defasagem, né, de 2 anos, mas é importante hoje os nossos olhares para a Venezuela. Eu tenho feito essa advertência para muitas pessoas, porque o processo na Venezuela que está acontecendo hoje, ele é muito didático para a gente. Veja que agora, neste momento, a nossa eleição de 2026 é a eleição mais internacionalizada da história do Brasil. Nunca houve uma eleição em que o pré-candidato da direita, ele está agora no ambiente internacional fazendo conexões que são diametralmente opostas às conexões e relações internacionais da situação, ou seja, do governo em exercício. Eu vou ser mais explícito. Na semana passada nós tivemos ali o próprio Eduardo Bolsonaro, estava o Paulo Figueiredo, mas principalmente estava o Flávio Bolsonaro, alguns parlamentares, em vários países sunitas do Golfo Pérsico. O que isso tem a ver com Venezuela? Tudo a ver. Por quê? Porque a estrutura da Venezuela que está sendo desmontada agora nesse momento é uma estrutura que tinha grande presença russa, guarde essa informação, grande presença russa e grande presença, inclusive, das estruturas de terrorismo patrocinadas pelo Irã. Dentro da Venezuela havia, inclusive, fábricas já de drones. Dentro da Venezuela já havia presença russa, inclusive na exploração de ouro. Então nós tínhamos uma estrutura na Venezuela de lavagem de dinheiro que está sendo desmontada agora. Quando o Flávio Bolsonaro vai aos países sunitas do Golfo Pérsico e refaz aqueles laços que foram feitos ainda durante o governo Bolsonaro, quando ele vai a Israel, é importante nós entendermos que as alianças, as tratativas prévias estão sendo feitas exatamente com o grupo de países que são opositores ao Irã e à política, inclusive, russa na região do Oriente Médio. Ué, mas já fazendo esse tipo de articulação? Sim, já. Agora, nesse momento, nós temos no Brasil um grupo de russos fazendo uma articulação, talvez para trazer parte dos investimentos e da estrutura que estava na Venezuela, que eles já estão retirando agora, talvez para o Brasil. Veja que aqui na Auriverde foi a primeira vez que eu fiz esse alerta sobre a presença do embaixador iraniano indo ao Acre. Aqui na Auriverde eu falei sobre o comandante do Comando Sul indo ao Brasil e de repente dizendo que queria conhecer Rio Branco no Acre. E esta semana eu recebi a informação de que a comitiva que está em Brasília, fazendo aquele encontro de alto nível, que tenta restabelecer as relações comerciais entre Brasil e Rússia, também fará uma visita à região do Acre. Então você veja que há uma série de jogadas que estão sendo feitas nesse exato momento, em que nós temos o candidato da oposição, o candidato da direita, fazendo articulações hoje, inclusive, nos Estados Unidos, encontrando agora não só o Milei, mas vários presidentes da América do Sul, que começam a entender que o jogo político ou geopolítico está colocado sobre a mesa. O Brasil tem uma opção. Você lembra, e você esteve comigo, Pittoli, na Argentina, e lembra da situação econômica que estava e a dificuldade que o Milei tinha para decolar o seu plano de governo. Quando chegou na eleição agora de novembro, o Scott Bessent fez um pacote de ajuda à Argentina, mas era condicional, dizendo, se você não obtém a maioria do Congresso, essa modelagem que você quer colocar de recuperação da Argentina não tem como contar com o nosso apoio. Por quê? Porque você precisa fazer o trabalho, o dever de casa. E o Milei fez. Conseguiu a maioria e agora conseguiu celebrar uma série de acordos econômicos, inclusive esse evento que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, em que a Argentina volta a se colocar como um grande parceiro econômico dos Estados Unidos, posiciona a Argentina numa liderança que está sendo seguida, como nós temos visto a eleição do Chile, vimos o que aconteceu na eleição da Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile e Bolívia,
Todos esses países já integraram o Foro de São Paulo com lideranças que foram patrocinadas pela lavagem de dinheiro do narcotráfico lavado na PDVSA, durante um período que influenciou as eleições na América Latina inteira. Então você veja que nós sim estamos vivendo uma eleição que vai muito além das questões de disputas da política intestina, interna do Brasil. Hoje nós temos que tomar uma decisão, como o argentino tomou. O argentino disse, não, nós queremos nos levantar economicamente e vamos surfar essa onda de um novo alinhamento geopolítico da região, que antes tinha o Foro de São Paulo, você tinha os interesses cubanos de Lula e Fidel Castro invadindo a América do Sul inteira, e de fato todos os países praticamente da América do Sul tiveram presidentes que foram eleitos de acordo com a influência e com a orientação do Foro de São Paulo. Hoje se inverteu completamente. Nós temos, como eu falei, partindo do sul, nós temos Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Peru. Todos esses países infletiram. E na América Central e no Caribe, a mesma coisa, o mesmo fenômeno. A própria Nicarágua hoje está cercada. Os 3 países que fazem fronteira com a Nicarágua fizeram eleições e hoje nós temos tanto Honduras, El Salvador, como Costa Rica, com governos eleitos à direita. Por quê? Porque os países olham a situação geopolítica e dizem, eu não posso ficar de fora dessa oportunidade que se apresenta. Há um alinhamento. E o Brasil terá que fazer as suas decisões, Pitoli.